Não? Então vamos lá. Bom, pessoal, vou começar a fazer a correção da atividade que foi proposta, né, que encerrou o prazo agora, a 12h30, 12h40. Então vamos lá. A primeira questão, que essa atividade era inerente à questão do estudo dos gases, né, e equação de Clapeyron. Diz assim, considere que a massa de um gás, quando a pressão P e a temperatura T, ocupam um volume V. Caso o seu volume seja, caso o seu volume seja reduzido à metade e a pressão triplicada. Aí vem a pergunta, qual será a nova temperatura? Veja, aqui nós temos uma situação em que envolve a equação geral dos gases, em que ele diz o seguinte, um gás inicialmente tinha uma pressão inicial P, ocupava um volume inicial V, e estava a uma temperatura absoluta inicial, que ele está chamando de T. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, se o volume for reduzido à metade, ou seja, o volume V2 vai ser reduzido à metade. Reduzir à metade seria o quê, pessoal? Dividir por 2, né? Então seria V dividido por 2. E a pressão vai ser triplicada. Então a pressão P2 triplicar, significa o quê? Multiplicar por 3, correto? Então seria 3 vezes P. Aí ele quer saber qual vai ser a nova temperatura absoluta, eu vou chamar T2, é isso que nós vamos interrogar aqui, beleza? Para facilitar a minha vida e fugir da fração, eu vou isolar esse V aqui, ó, fazendo meios por extremo. Fazendo meios por extremo, fica V igual. Esse 2 dividindo passa a multiplicar, fica 2 vezes V2. 2 vezes V2. Agora vamos à equação geral. Qual é a equação geral? A equação é a seguinte. Vou escrever aqui. P1 vezes V1 dividido por T1, e isso é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Agora, substituindo, P1, V1, T1, tá aqui, ó, P1, V1, T1, que corresponde a PVT. Então, vai ficar aqui, ó, P vezes V dividido por T. E isso é igual, vamos lá, P2, quem é P2? É 3P, então ficaria 3P vezes V2. Bom, aqui, pessoal, V2 eu vou deixar V2 aqui, porque depois eu vou substituir esse V aqui por essa expressãozinha aqui, ó, tá vendo, ó? Eu vou tirar e substituir aqui. E o T2 é o que nós queremos. Observe que aqui já dá para a gente eliminar alguém, já dá para a gente eliminar aqui o P, né, ó? Esse P, eu corto com esse P. E agora vamos continuar a resolução. O V, mas quem é o V? O V é 2 vezes V2, ó. 2 vezes V2. Esse T2 dividindo passa a multiplicar, então, vezes T2. E isso é igual, quem sobrou aqui? Ó? Sobrou 3, sobrou o V2, e esse T aqui, ó, dividindo, passa a multiplicar, então, vezes T. Veja que também aqui dá para eliminar alguém, né? Vocês concordam comigo? Dá para eliminar o V2, ó. Esse V2 cai com esse V2. E agora, vamos passar esse 2 para o outro lado. Está multiplicando, passa a dividir. Então, fica T2 igual a 3 dividido por 2 vezes T. O que implica, se quiser parar aqui, já terminou a questão. Mas como 3 dá uma divisão exata, eu vou dividir. Não é obrigado não, viu? 3 dividido por 2 dá 1,5. 1,5 vezes T. Pronto. Acabou. Resolvida a primeira questão rapidinho. Tá vendo? Precisamos usar só a equação geral das transformações gasosas. Sempre que não entender, é só pedir para me explicar de novo que eu explico, viu? Olha essa outra questão agora, ó. Diz assim, os pneus de um automóvel foram igualmente calibrados a uma temperatura de 17 graus Celsius. Essa é uma primeira informação, tá bom? Vou chamar de temperatura T1. Temperatura T1, 17 graus Celsius. Pessoal, quem assistiu a videoaula, viu que eu disse o seguinte, ó,
E também na aula online da semana passada. No estudo dos gases, daqui para frente, tudo que eu falar em temperatura é escala absoluta. Mesmo que no exercício venha a escala Celsius, você vai ter que trabalhar com a escala absoluta. Então, o que eu faço? Transformo isso aqui em Kelvin. Como? Somando com 273. Foi dito na aula online, está lá na videoaula também, né? Quando você soma isso aí, vai dar 290. 290 Kelvin. Após uma viagem, ao medir novamente a pressão dos pneus, o motorista notou que ela havia aumentado em 20% em relação à inicial. Ou seja, a pressão final, depois que ele fez a viagem, aumentou 20%, pessoal. Se ele partiu, os pneus estavam 100%, aumentou 20%, então agora a pressão vai ser um aumento de 20%, fica, portanto, 120% da pressão inicial. Beleza? Mas vocês sabem também da matemática que porcentagem significa dividir por 100. Então, 120 dividido por 100, isso dá 1,2, vezes a pressão P1. Admitindo que, olha aqui a informação, admitindo que não houve variação do volume. Se não há variação do volume, o volume permanece constante. E como é que se chama a transformação quando o volume é constante? Lá na nossa videoaula, na aula online, nós tratamos das transformações gasosas particulares. Se o volume é constante, isso aqui é chamado de transformação isométrica, ou isocórica, ou isovolumétrica. Aí vem o comando da questão, ó. Calcule a nova temperatura dos pneus. Ele quer saber quanto é a nova temperatura, portanto, quer saber o valor de T2. Pessoal, quando eu trabalhei para vocês as transformações isométricas, lei de Charles, está lá na videoaula, também foi trabalhado na nossa aula online. O que diz a lei de Charles? Diz que se o volume é constante, então pressão e temperatura absoluta são diretamente proporcionais. São diretamente proporcionais. O que quer dizer ser diretamente proporcional, galera? Vocês lembram? É que quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Quando uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Portanto, galerinha, se a pressão aumentou 20%, o que aconteceu com a temperatura, hein? Se são diretamente proporcionais. Vai aumentar o mesmo tanto. Isso, vai aumentar o mesmo tanto, Natan. Então, eu posso dizer que a temperatura T2 vai ser 1,2 vezes a temperatura T1. São diretamente proporcionais. Como eu tenho T1, está aqui, já dado na questão, eu posso agora substituir e encontrar o valor de T2. T2 vai ser, portanto, igual a 1,2 vezes T1, e T1 foi 290. E aí faz essa multiplicação e encontra o valor da temperatura final como ele queria. Fazendo essa multiplicação, isso vai dar 290 vezes 1,2. 348. 348. Não se esqueça que essa temperatura absoluta, Kelvin. Pronto, como aqui ele não especificou em que unidade ele quer, a nossa questão acaba aqui. Porém, acontece que às vezes, lá na prova do Enem, ou lá no trabalho, ou lá na prova bimestral, eu posso pedir essa temperatura na escala Celsius. Como é que eu faria, então, se fosse para ter esse resultado na escala Celsius, galera? Ora, pessoal, se para transformar de Celsius em Kelvin, eu somei com 273, então, para transformar de Kelvin em Celsius, eu vou diminuir. Portanto, essa temperatura seria 348 menos 273. E quando você faz essa subtração, isso dá igual a 75 graus Celsius agora. Pronto, tá aí. Lembrando que esse passo aqui que eu fiz de verde, ele não foi pedido na questão, mas eu poderia ter pedido. Aí como é que você iria fazer para transformar de Kelvin em Celsius? Subtrair
273, como o Vitor Hugo falou aí nos comentários. Show de bola, Vitor. Tranquilo, pessoal?